A paz do Senhor Jesus Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, para corrigir e para exortar o homem, a que ele seja perfeito diante do seu Criador. Toda a Escritura. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus ele fala assim: examinem as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Não quereis vir a mim para ter vida? Jesus ele vai reafirmar o que os profetas já anunciavam. As Escrituras, a lei e os profetas. Então Jesus ele vem pregando, ensinando o Evangelho. Curas, milagres, só era consequência. Jesus não fazia o marketing dele em cima de curas e milagres. O marketing de Jesus Cristo era o que o Pai tinha dado para ele falar. Então ele fala assim: a doutrina que eu vos ensino não é minha, mas é do Pai que me enviou. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem ouve a mim, ouve aquele que me enviou. E quem rejeita a vós, rejeita a mim. O apóstolo Paulo escreveu assim: o homem que não aceita essa doutrina, a doutrina do Evangelho, a doutrina da igreja cristã, o homem que não aceita essa doutrina, ele é soberbo, não sabe nada, delira acerca das questões e contendas de palavra. Ele só sabe contender, só sabe ficar furioso porque falou mal da religião dele. É porque ele é soberbo. O soberbo não entra no céu, ele não aceita a correção. E em Hebreus está escrito assim: se o homem não aceita a correção, então ele não pode chamar Deus de pai, porque ele é um bastardo. Qual é o pai que não corrige o filho? Então as Escrituras terminam, em Apocalipse, terminam dizendo assim: eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, se alguém acrescentar alguma coisa a este livro, Deus fará vir sobre ele as pragas, maldições que estão escritas neste livro. Maldito será no campo, maldito será na cidade, maldito será o teu filho, maldito será a tua mulher, maldito será teu emprego, maldito será o pão. Então quer dizer, maldição não falta. É doença e um monte de outras porcarias a mais, se alguém acrescentar alguma coisa. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, aqui esse livro aqui não é o Alcorão, esse livro aqui não é o Catecismo da Igreja Católica, esse livro não é o livro dos Mormons, esse livro aqui não é o Evangelho segundo Chechenoé, esse aqui não é o Evangelho dos Espíritas de Allan Kardec, esse aqui não é o livro da Ellen White, dos Adventistas. Esse aqui é o livro do Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro. Este é a palavra de Deus, fiel e verdadeira, como está escrito no último capítulo. São fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos santos profetas, não é desses profetas modernos, é dos profetas Daniel, Isaías, Jeremias, é dos profetas da Bíblia. É o Deus dos profetas da Bíblia, não esses profetas que andam por aí inventando coisas, inventando religiões, inventando dogmas, inventando doutrinas. Se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então é muito perigoso você se desviar dessa palavra. Quando Deus falou para Josué,
Falou assim: como eu fui com meu servo Moisés, assim eu serei contigo. Mas você guarda essa palavra e não se desvia dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Medita nela de dia e de noite. O dia que você largar do futebol, da cachaça, da prostituição, quem sabe você tem tempo para meditar. Medita nela de dia e de noite. Todos os dias da tua vida, medita nela de dia e de noite, para que vá bem o teu caminho. Examinais as Escrituras. O primeiro versículo que eu li. Porque vocês vão encontrar nela a vida eterna. Fora dessa doutrina você vai para o inferno. Você vai queimar no fogo eterno o corpo e a alma. Então é importante você estudar esse livro, mas não com a sabedoria humana. A sabedoria do homem é loucura diante de Deus. Então eu quero ler em 1 Coríntios o que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado por Deus, que está cheio de sábios segundo o mundo. Está cheio de gente aí falando que conhece Bíblia. A palavra da cruz não é um crucifixo. Não adianta botar um crucifixo na parede ou pendurado no pescoço. É a palavra da cruz, não é o crucifixo. A palavra da cruz é loucura para os que morrem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Eu destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Aprove a Deus salvar os crentes. Aprove a Deus salvar os crentes. Crentes nas Escrituras. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Outra passagem, Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Bom, isso aqui é um pouquinho das Escrituras. Sabe por que a igreja está tão afastada de Deus? Porque as pessoas se afastaram, se desviaram tanto de Deus? Porque não observaram as Escrituras. Esse livro aqui é inspirado por Deus, e só o Espírito de Deus pode dar entendimento por homem. Que a sabedoria humana, você pode estudar teologia, você pode fazer cursos e cursos em faculdade de teologia, você não vai conhecer a verdade. Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Sabedoria, o homem não liberta ele do pecado. Ele pode parar de fumar, ele pode parar de usar drogas, mas ele não sai da prostituição. Ele não é liberto. O homem liberto, ele morre para o pecado e nasce para Deus. João capítulo 3, quem não nascer da palavra, quem não nascer da água, da palavra, a palavra que regenera o homem, que transforma o homem numa nova criatura, se ele não nascer de novo, ele não entra no céu. Então não me venha me dizer que você tem uma religião, porque a tua religião leva você para o inferno. O que você precisa é de Jesus Cristo vivo. Vão comemorar um Jesus Cristo morto. Aí vai ter um feriado para comemorar Dia dos Mortos. Sabe por que o mundo vai comemorar um feriado de morto? Porque o único Jesus que esse mundo conhece é aquele Jesus do Vaticano que está morto. É o único. É o único Jesus que esse mundo conhece, é aquele que está pregado no crucifixo, morto. Agora o Jesus que nós pregamos: estarei convosco todos os dias. Estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. É claro que você não vai conseguir enxergar ele, mas ele falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Você acha que eu vim aqui sozinho? Jamais. Eu vinha junto com ele. Eu sei que ele está vivo pelos séculos dos séculos. No ano 300 começaram os imperadores. O imperador romano Constantino, ele viu uma oportunidade de ver o seu império ser destruído. Então ele começou a usar a religião. Ele decretou que o cristianismo ia ser a religião oficial do império. Aí esse imperador começou
a dar favores à igreja. A igreja era perseguida, a igreja era morta, a igreja era totalmente perseguida por Roma. Mas aí o imperador, ele mudou a tática. O diabo não queria mais matar os crentes, o diabo queria destruir a fé dos crentes, porque quanto mais eles matavam, mais a igreja crescia. Não adiantava matar os crentes, porque a Bíblia fala assim que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Quanto mais matavam, mais os crentes se alegravam de morrer, porque sabiam que iam para o céu. Porque todo crente salvo, ele sabe que ele vai para o céu, porque ele tem o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus testifica com o Espírito humano que ele pertence a Deus. Então o imperador, usado pelo diabo, ele mudou de tática. Vou destruir a fé, vou contaminar a doutrina. E aí eles começaram. O Império Romano foi destruído. Politicamente falando, ele foi transformado de político para religioso. Os imperadores viraram papas. Os papas substituíram os imperadores romanos. Porque até hoje o Império Romano manda nesse mundo. O catolicismo é conhecido no mundo inteiro. É a profecia de Daniel. A profecia de Daniel diz que o Império Romano seria 2 pernas de uma estátua de ferro. O cristianismo, o catolicismo, ele foi dividido entre Oriente e Ocidente. A igreja do Papa no Ocidente e a igreja ortodoxa russa. As 2 pernas. O próximo reino que vai vir aí é o império do anticristo, que vai sair da igreja católica. Então os papas, os imperadores romanos, eles trataram de mudar a lei e o tempo. O profeta Daniel fala que o anticristo ia mudar a lei de Deus e o tempo. Aí começou a introduzir o paganismo. O paganismo começou a entrar dentro do cristianismo, porque a igreja agora estava presa com os políticos. A igreja estava de rabo amarrado com os políticos. Não podia mais pregar a verdade. Agora a igreja tinha que medir as palavras para agradar o imperador e não para agradar Jesus. Então aí começou a surgir reza de vela. Começou a surgir a reza da Ave Maria no ano 431. O nome da Igreja Católica Apostólica Romana surgiu no ano 381. Não foi com Pedro que surgiu a Igreja Católica. Pedro fala que Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. A igreja está fundada sobre Jesus Cristo, não sobre Pedro. Pedro era um homem pecador. A igreja não podia ter um fundamento. A Bíblia fala que os apóstolos eram colunas, mas não a pedra fundamental da igreja. Aí surgiu missa para morto. Inventaram o purgatório no ano 530. Aí vieram outras doutrinas de rezar para os mortos e várias outras dogmas. De Maria subir ao céu imaculada, ano de 1850, que Maria subiu para o céu sem pecado. Mas não podem, porque a Bíblia desmente cada dogma que os papas inventaram. A Bíblia Sagrada desmente todos eles. Por exemplo, para que rezar Ave Maria? Se a Bíblia Sagrada fala em 2 Timóteo 2,5, 1 Timóteo 2,5, que Jesus Cristo, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Único. Agora o engraçado é que o Papa leva o título de Sumo Pontífice, ponte superior. Ou seja, é o Papa que liga o homem a Deus. Outro título do Papa, Vigário Filho de Deus. Vigário significa substituto. Ou seja, o Papa, ele é a ponte e ele é o vigário, o substituto. E Jesus é o quê? A Maria é a toda poderosa. A Maria é
a protetora, a Maria é a intercessora, a Maria é a mediadora, e Jesus Cristo é o quê? Jesus é o quê? Um desaparecido. Jesus é um desaparecido no meio da igreja católica, porque ele só está lá de enfeite, para ficar enfeitando a parede com Cristo morto. O diabo gosta de ver aquele Cristo morto. Olha o que eu fiz com o Filho de Deus. O diabo zomba quando ele vê um crucifixo. Satanás dá risada quando ele vê um crucifixo. Olha lá o que eu fiz com o Filho de Deus. E as pessoas desfilam um crucifixo. Satanista tem crucifixo. Roqueiros andam com crucifixo. Adoram o diabo, fuma maconha e põe um crucifixo no peito. Porque é um símbolo do diabo. É o poder do diabo de pisar o Filho de Deus, de morder o calcanhar, como está na profecia em Gênesis 3,15. Jesus Cristo, ele é o único e verdadeiro Deus. Único e verdadeiro Deus. Mas o catolicismo foi entrando, e o povo não percebeu. O povo foi desviando da fé, rezando para morto, pedindo ajuda da Maria, acendendo vela, repetindo rezas, coisas que Jesus nunca ensinou. Não existe na doutrina do cristianismo você rezar para morto, você interceder por morto. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Tudo que pedires ao Pai no meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado pelo Filho. Agora o diabo vem e fala assim: olha, que tal o nome da Maria? Usa o nome da Maria. Que tal? Afinal, toda mãe é bonzinha, boazinha. Afinal, ela é mãe de todo mundo. Ah, é? Não é não. Gálatas, uma carta que o apóstolo Paulo escreve. Está escrito assim: no capítulo 4, versículo 26. Gálatas 24, versículo 26. A Jerusalém, a cidade de Jerusalém, que é de cima, ela é a mãe de todos nós. Então minha mãe não é Maria, como os papas querem ensinar. Se a gente largar a Bíblia Sagrada, a gente vai para o inferno. Sabe que eu vi um padre, eu vou dar o nome do padre, Paulo Ricardo. O Paulo Ricardo fala assim, ó: a igreja está aqui em cima, a Bíblia está aqui embaixo. Ou seja, que a igreja é superior à Bíblia. Nunca. Quem tem vontade de fumar maconha, vai fumar maconha. Quem não gosta da Bíblia, vai fumar maconha. Não é? A Bíblia é para quem quer ir para o céu, não é para qualquer um. Vai fumar, filho, fica à vontade, fuma bastante. A Bíblia é para quem quer ir para o céu. E eu vejo que a maioria não quer. A maioria quer ficar se prostituindo, quer virar sapatão, quer virar gay. Então aproveita, porque a sua vida vai ser muito curta. Depois que você morrer aqui, acabou. Aproveita. Você está cuspindo na cruz de Jesus. Você está pisando no sangue da nova e eterna aliança. E o inferno vai ser a recompensa que você vai receber, porque trocou a verdade pela mentira. Amou mais a criatura do que o Criador. Mas esse povo aí que só vive atrás de futebol, você não percebe que você está adorando o diabo? Ídolos. Maldito o homem que adora ídolos. A Bíblia diz que é culto aos demônios. Aí, no ano de 1517, aparece Martinho Lutero. Ele foi financiado pela maçonaria da Alemanha para inventar a igreja evangélica. Aí vem mais outra corrupta. Aí vem outra corrupção. Igreja não é uma instituição humana. Igreja não tem CNPJ. Igreja não tem rabo amarrado com o governo. As igrejas de hoje, elas não pagam tributos, porque estão tudo amarradas com o governo. As igrejas não podem pregar o verdadeiro evangelho,
porque são amarrados com prefeito, são amarrados com vereador, são amarrados com governador, são amarrados com presidente. Por isso são um bando de covarde, que venderam a verdade de Deus para se infiltrar na política. As igrejas evangélicas deviam aprender com os erros da igreja católica, que não devia botar a política dentro da igreja. Mas infelizmente, assim como o diabo enganou os católicos, hoje o diabo está enganando os evangélicos, que são crentes de fachada, crentes mercadores, vendedores, artistas. Não tem pastor, tem um palhaço em cima do púlpito. Uma igreja que a oração não passa do teto. Entra doente, sai doente. Entra endemoniado, sai endemoniado. Jesus Cristo só se manifesta na sua palavra quando se prega a verdade. Vai lá para a Universal. Sabe qual é os 2 mandamentos da Universal? Dízimo é o primeiro mandamento, segundo o Edir Macedo. O segundo mandamento que ele falou é você dar oferta. Isso aí saiu da boca do Edir Macedo. E as igrejas estão indo no mesmo caminho. A igreja do L.R. Soares é a igreja que mais deve imposto para o governo. São corruptos de entendimento. E a Bíblia fala assim, o apóstolo Paulo fala assim: retardados na fé. Retardados na fé. Porque estão trocando a vida eterna por coisas fúteis. Estão trocando o sangue de Jesus por groselha. Aonde que você pensa que você vai? Porque você é da Assembleia de Deus? Você está pensando que você vai para o céu porque você é da Deus e amor? Por quanto você paga pelo sangue de Jesus? Qual é o preço que você paga pelo sangue de Jesus? Os covardes, em Apocalipse fala assim: os covardes não herdarão o reino de Deus. Os incrédulos não herdarão o reino de Deus. Jesus falou assim: se um cego guiar outro cego, os dois caem no buraco. Se você seguir o Papa, você vai para o inferno junto com ele. Se alguém acrescentar alguma coisa, Deus acrescentará as pragas e as maldições. Quem acrescentou reza de Ave Maria? O Papa. Porque na Bíblia não existe. Só existe um Senhor, só existe um mediador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, o mundo não vê, o mundo não pode recebê-lo. À vista desse mundo aqui, nós somos os loucos. À vista de Deus, você é o louco. Nos olhos de Deus, você que é o louco, porque você está trocando a sua alma pelos prazeres. Você está trocando, você que é o louco. Jesus falou para o rico: louco, esta noite vão pedir a tua alma. O que você tem preparado? O que você tem preparado? Você se converteu? Você nasceu de novo? Você é uma nova criatura? O seu nome está escrito no livro da vida? Ele vai falar assim para muitos: apartai-vos, eu não sei quem são vocês. Apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, para o fogo eterno. Trocaram, mudaram a verdade de Deus pela mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. O que Jesus levou? Uma coroa de espinhos. E o Neymar? Jesus ganhou uma coroa de espinhos. E o Neymar? Jesus ganhou uma coroa de espinhos. E a Anitta? Você não percebe que você está sendo filho do diabo? Você não percebe que você está sendo filho da maldição? Ou filho da desobediência? A Bíblia diz isso. Daqueles que rejeitam o Evangelho são malditos. Aqueles que não ouvem o que está escrito aqui são malditos. Está cheio de pastor que vai nadar no lago de fogo e enxofre, porque viraram políticos. Não existe bancada evangélica. Toma cuidado. O sangue de Jesus tem poder.
O sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus. Até o diabo dá glória a Deus. Lógico. Está falando desse diabo então, pastor? Até o diabo dá glória a Deus. Não é pastor, você não morreu por Cristo? Eu não. Eu não é mais pecado. Você não sabe o quê? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Até então é justo que demove a minha vida. Então, Não tenho tempo. Não tenho poder. Para desobediente. Para desobediente eu não tenho. Só do seu fariseu, né? É eu que estou com a cara pintada. Eu que estou com a cara pintada. Eu que estou com a cara pintada. Vou fazer o teatro agora. Você vai fazer teatro em nome de Jesus? Vou fazer o teatro lá. Porque eu não sei o que eu sabe por quê? Isso aí toca. Isso é o fariseu. Eu só fico alheia, carnal. Nossa, não tem nada. Você é. Você é acho que é. Esse aquele cara lá que anda com o microfone falando esse negócio de algo jogando os outros, né? Então, só é um juiz ou Quem te mandou aqui? Quem mandou você aqui? Quem mandou? Fala pra mim. Quero que você sabe. Fala. Já Já? mandou Vai você aqui. cadê? Com você. Tá, então você precisa de mim. Já que ele tá aí. Sabe por que eu não vou Você não tem expulsar? poder? Sabe por que eu não vou expulsar? Você tem autoridade, Porque você gosta ele dele. é- Porque você gosta dele. Eu não vou expulsar não, filho. Você gosta dele. Vai. Viu? Você gosta dele. Quantas vezes você leu isso daí? Não estou aqui para expulsar. Presbítero, bispo, sei lá o que, Servo. Servo do Deus Serve Altíssimo. mesmo? Não serve. Servo do Deus Altíssimo. Não, você paga o bispo. Não. Você não paga, você não fica Não tem fora igreja. em 40 minutos. Não tem igreja. Não tem igreja. Você veio conversar com Você veio conversar com a pessoa errada. material, rapaz. Não fala de mim. Primeiro, Traz tem de mim, 2 horas e 40. Só Senhor pra te dar repreenda. 2 pontos de mim. Dá no Senhor peito te de avião, rapaz. O Senhor te repreende. Eu não vou botar a mão em Sabe você. aquela feita lá? Eu não vou botar a mão em Aqueles você. caras, não, que o... O Senhor te repreende. Fulano Amarrado de em nome de apóstolo Jesus. Paulo lá. Nossa, aí, quanta Amarrado em nação nome de fervorosa. Jesus. Aí Irmão, esse você sabe que eu já vi padre já vi o Senhor desse- deixar um Você sujeito não cego? sabe o quê? Você não faz- Você sabe que eu já vi o Senhor Você deixar não um sujeito faz cego? parte do corpo de Cristo. Olha aqui. Seu Se você veio aqui fariseu, atrapalhar a obra de Deus, você vai ficar cego também. Então vai. Tá? Você Se quer? você veio aqui para atrapalhar, tá passando mal? Sangue de Jesus tem poder. Queima Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Queima Jesus. Queima o diabo. O sangue tem poder, Jesus. Manda fogo. O sangue de Jesus tem poder. Está repreendido, Satanás. Tá repreendido, Satanás. Assim como eu pra ti, Diga eu ó. o quê? Ele sai o quê? Sai pra lá, Satanás. Você vem querer profetizar aqui? Você vem profetizar aqui, rapaz? Sai pra lá, Satanás. Até o diabo fala em língua. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Olha o profeta daqui, ó. Cadê? Tira a mão daqui. Olha o Isso aqui é do profeta. Senhor. Isso aqui não é pra Satanás. Olha o Você quer beber sua pinga? Olha o bigoló. A capa. Frente e capa. Crente que não teve encontro verdadeiro com o Espírito Santo, nem com a palavra da verdade, nem daquela cultura que falta para o Espírito Santo nem apareceu. Olha o crente, o pastor. Eu não sei que te viu. Eu acho que foi o Carlos, que foi o Teófilo, né? O Teófilo, né? Não, fazer a barba, cortar o cabelo. Desviar. Desviar, quem que é desviado, rapaz? Desviar. Quem que é Satanás? Vamos lá, só um cara que tem. Cachorro que você É o cachorro! Então vamos lá, quem que é Satanás? Eu tenho tempo pra falar com você, que eu estou aqui pregando o evangelho. Você está perdendo tempo comigo. Não, vai embora. Ele está perdendo tempo falando do evangelho. Sim. Ele está perdendo Pra tempo. desobediência, eu estou perdendo tempo. Falou. Pra você, eu estou perdendo tempo. Não dá pera Ele aos também, corpos. não é nem aquele que estava Não dá pera aos corpos. Jesus fala para não dar pera aos corpos. Isso que tem você que é quem está em saúde. Tira o pedestal daí, não. Vai lá, usa salta, vai lá, manda alguém. Senhor, é do Senhor. Você vai ser pastor? Eu particular com você tem? Você Você está me julgando, Mateus 7, Se você fosse bêbado, sim, não entra no céu. sim, você está trabalhando. Sim, você está cheirando pinga. Sangue de Jesus tem poder. Esse demônio, você não tem autoridade. Pra que expulsar? Você
você não é o lado desse Você acha que eu vou fazer showzinho pra você, filho? Vai pra Universal. Chopeta. Vai lá na Universal. Chopeta, frente. Lá você faz, ó. Lá você faz show. Frente capa. Vai lá. Eu amo isso. Vai lá Sabe fazer. por quê? Vai lá fazer. Você não conhece a minha avó? Você conhece a minha? Dá pra ver por isso. Né? Ah, qual filme você me vê? Tô vendo. Quanto tempo você me conhece? Agora? Agora, você veio aqui atrapalhar a pregação. Só o diabo atrapalhar a pregação do Eu não Evangelho. prego Jesus. Só o diabo. Jesus Cristo, ele ressuscitou no terceiro dia. Quem pregou Jesus, vocês sabem quem foi? Ah, que foi aquele grau, como chamava lá? Prega Jesus lá. Depois não era nem Deus, Senhor te né? repreenda. A palavra de Deus era para se cumprir. A palavra do Velho Testamento, né? Aí se cumpriu de novo, né? Agora vem, cantaram em Salomão. Dá licença que eu vou pregar? Ah, agora, pega. Você dá licença? Cadê o martelo e o prego? Você dá licença? Você vai pregar quantas pessoas você vai conseguir para ir? Coitado do centro. Coitado do centro. Coitado do centro. Tá cuspindo na cruz de Jesus, né? Tá cuspindo na cruz de Jesus, né? Você tá colocando a palavra na minha boca. Fala por mim, então. Fala por mim, Falar pastor. o quê? Eu tô fazendo o quê, pastor? Fala por mim. Cuspindo na cruz. É isso que... Fala por mim, pastor. Oh, Jesus. Vai brincando. Ô, pastor. Ele tá Vai com brincando. outro pastor carnal, tá falando com o Vai pastor brincando. espiritual, que no terceiro dia, que falou que sabe o que? Eu sozinho e que mandar o Consolador, tá falando que eu tô cuspindo na sua cruz e que você foi crucificado pra lá. Não, pensa que isso é lindo. Maravilhoso. Canta, vai, canta lá. Canta, faz igual os cantores, você cantar, meu louco agora, exalto, feliz, nossa. Aleluia. Aleluia. Nossa, que hipocrisia. Usufruir da palavra de Deus pode se tornar materialmente. Nossa. Por isso que eu não me vendo, eu não me troco por você não, pastor. Pastor. Não apacena meus campos, não apacena minhas ovelhas. Você não vai na Universal lá, falar pra eles? Universal, Vai lá. vai, meu nome é esse. Vai lá. Sabe o que está escrito aqui? Só uma pessoa espiritual não está escrito. Não, nem fala em língua aqui não, Satanás. Vai lá. Araba da O sangue de calabação! Jesus tem poder, não tem medo. Cheio de canto, rapa, O sangue de Jesus tem poder. Rapa do ungido. Ungido? Ungido do diabo. Você é ungido do diabo. Nossa, eu sou nada. Mesmo tudo que você fala, porque o diabo é o pai da mentira, né? Tá na sua cara escrito. Espera mentira. Tá escrito na sua cara. E devido a você estar mentindo em cima Tá da escrito na unção sua de cara. Deus, de bater, Eu sou de Deus. ele desceu sobre a minha vida, que você Sua não vida. reconhece no meu passado e no meu Sua presente, vida. não. Porque um dia, não é com a sua honra, não é com a minha glória, sabe o que acontece? Você vai saber bem de Deus, eu não consigo meu Deus, você não conhece, você sabe o dia que eu nasci. Você não estaria aqui atrapalhando Você a sabe obra o de dia que eu Deus. nasci. Você não tem o mesmo espírito que eu. Ah, qual espírito? Você não está no mesmo Tem espírito. espírito da profecia, tem interpretação, qual tipo de espírito você tem? Você Sangue de buscou qual? Jesus tem poder. Qual tipo? Senhor te repreenda. Você deve ter quantas vezes? Senhor te repreenda. Quantas vezes você pagou o preço? Quanto Jesus você fez? Senhor te repreenda. Senhor te Ele não vai me repreenda. repreender, sabe por quê? Porque eu faço parte do corpo de Cristo. Ele não vai repreender quem não faz parte do corpo dele. Isso, Você faz, então ele vai te quebrar. Então, se você faz, ele vai te quebrar um quebrar. vaso. Vai. Um vaso Vai que já quebrar. tá feito, Um já vaso foi rachado. quebrado. Tá bom, vai. Vaso rachado. Testemunho de vida. Que testemunho. Facada. E daí? Tira. E daí? Não, quem me ressuscitou? E daí? Quem me sustentou com fôlego Sangue de de vida? Jesus Você? tem poder. Foi você que estava lá? Foi você? Foi você, pastor? Tá repreendido. Carnal. Tá repreendido em nome de Jesus. Vamos, pois. Quer ser melhor que eu. Claro, sim. Mas sou barro, mas Vai, não sim. blasfemo do nome de Jesus. A Bíblia fala. Eu não blasfemo, nem Sabe o busco que na a cruz. Bíblia fala? Não quero saber o que a Sabe Bíblia qual que é a fala. única blasfêmia que não há perdão nessa Bíblia e nem na outra? Irmão, você não sabe que você está atrapalhando a obra de Você Deus? sabe, você já blasfemou. Você sabe que você está atrapalhando a obra de Deus? Vamos. Você está Cadê a sabendo? obra de Deus? Eu te pregar o anunciar o Evangelho. Vamos lá. Jesus Cristo. Vai. Você não se vai ser igual? Você vai igual. Não é da sua conta. Não tem que prestar conta a demônio. Ali? Não tem que prestar conta. Eu não sei. Não tem que prestar conta. Você é da família aí.
Não vou dar show pro diabo. Faz show. Não vou fazer show pro diabo. Faz show pra cidade. Eu fico triste. Você vai ficar aqui não? Ah, não dá paz não, porque aqui não tem paz não, isso daqui é hipocrisia. Leva pra casa. Tá falando que o demônio tá na minha vida, escuta ele também. Fala pro pastor. Glória a Deus! Isso aqui é de Jesus. Eu não posso dar glória? Você tá me impedindo da glória de Deus? Aqui eu tô. Aqui eu tô. Aqui eu tenho autoridade. Aí Jesus, você tá vendo? Aqui você não tem nada. Ele é o carnal e eu sou espiritual. Você entrou aqui Existe pra uma atrapalhar, você não diferença se liga, entre a não? carne e o espírito. Você não se liga que você chegou aqui para atrapalhar? Essas almas vão para o inferno por sua causa. Hein? Mas você vai ser salvo e ele não. Não, sobre o Hein? microfone, Você a vai sua ser salvo? palavra